Olá, caríssimos e caríssimas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Este canal, Estudos da Doutrina Espírita, oferece a você gratuitamente um curso online para que possamos juntos refletir nesta obra que é o marco ou a origem do Espiritismo na Terra, trazendo a mensagem dos mensageiros celestes para auxiliar-nos a entender o Evangelho de Jesus. Nós estamos na segunda parte, já no final. Estamos estudando a influência dos espíritos na vida corpórea. Hoje vamos estudar a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Acompanhe comigo. É a pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. Então, Kardec fez uma pergunta muito generalizada, que poderia ser no âmbito moral dos pensamentos e no âmbito da matéria. Os espíritos responderam exclusivamente no campo do pensamento. Então, ele faz a subpergunta A. Exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então, agora, Allan Kardec foi bem mais específico, tratando exclusivamente da condição de não só os espíritos influenciarem no pensamento, mas também no cumprimento das coisas, dos fatos materiais. E os espíritos respondem que sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, como é que isso ocorre? Kardec vem trazer a sua contribuição. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, muito natural, que se executa com o concurso deles. Então, os espíritos não fazem derrogações das leis da natureza para atuarem no mundo material. Eles contribuem dentro de certos limites e da permissão de Deus. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tem em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então aqui Kardec está nos auxiliando pedagogicamente a entender que é provável que quando nos encontramos com uma pessoa, existe ali um propósito, uma conversa, uma informação, algo que venha nos auxiliar no entendimento de novos valores. E às vezes os nossos mentores atuando para nos dar informações indiretamente. Então nos chamam a atenção para passarmos por determinado local, estabelece um estímulo para um determinado foco de localização, e aí nos encontramos com a pessoa e julgamos que isso é por acaso. Mas pode ter sido por auxílio do mundo espiritual para que houvesse esse encontro. Nesse sentido, é um caso material, porque nós fomos conduzidos para um local. E a pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então, não satisfeito com a resposta dos espíritos com relação à intervenção da matéria, Kardec especifica ainda mais, dando uma circunstância para que os espíritos expliquem se essa é a condição, se esse é o âmbito de atuação na matéria, alterando condições dela para que provoquem determinados cumprimentos do destino. E os espíritos respondem, é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria. Mais uma vez eles confirmam. Mas para cumprimento das leis da natureza. Então esse é o detalhe. Eles não atuam
fora do cumprimento das leis da natureza. Não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou, porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mistério a produção de um milagre. Então, é assim, os espíritos não quebram a escada para a pessoa que precisa desencarnar naquele momento vir a desencarnar. Mas a pessoa vai subir na escada e a escada que não está em condição de sustentar o seu objetivo e acaba, então, acontecendo um desastre. Então, não é uma atuação diretamente na matéria, porque seria derrogar as leis da física, as leis da consumação da matéria, da sua transformação. Mas como aquela situação era favorável, então os espíritos podem induzir a pessoa a cumprir o seu destino, chegando a executar algo que venha a estabelecer esse concurso. 527. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Então, Kardec incessantemente quer chegar a uma conclusão sobre essa intervenção nas leis da natureza. O espírito responde: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte do homem. Na mesma circunstância, não foram os espíritos que provocaram o raio e nem fizeram a árvore cair. Foram as leis da natureza que estabeleceram um concurso e cujas consequências produziram o desencarne da pessoa. 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, ou seja, alguém atirou em alguém, que apenas lhe passe perto, sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Então, alguém usou uma arma e deu um tiro. E aí a pessoa se desvia naquele momento. Kardec está perguntando se foi um espírito bondoso que possa ter desviado aquela pessoa. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que impõe a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez parada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Então, mais uma vez, o Espírito confirma que não é a ação sobre a arma, sobre a escada, sobre o raio, mas sim sobre o que os Espíritos podem fazer, nos inspirando, nos convidando a reconstituir um caminho ou outro, fazer um movimento ou outro, por intuição, por influência, e não diretamente nas leis da natureza para promover o desencarne. 529. O que se deve pensar das balas encantadas, que falam algumas lendas, que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Então, existem muitas lendas, existem muitas histórias que tangem o sobrenatural, que é a natureza da personalidade humana fantasiar, viver esse gosto pelo maravilhoso, mas que foge às leis naturais da vida de espírito e também da matéria. E a subpergunta A: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos
ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgem obstáculos, é porque ele assim o quis. Então está bem claro aqui que existe um controle soberano e absoluto do Pai Celestial, o Criador, que determina um basta ou permite que haja continuidade de acordo com as leis naturais, de acordo com a magnânima sabedoria e inteligência do seu amor em nossas vidas. 530. Não podem os espíritos levianos ou zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Então existem essas crendices, né? Se não fizermos uma oração, se não agirmos dessa forma ou daquela, surgem as chamadas simpatias, surgem as rezas, surgem as ideias de proteger determinado negócio para que ele dê certo. Então existe essa influência, esses espíritos podem prejudicar as nossas previsões, o bom andamento de uma empresa, dos trabalhos profissionais? Os espíritos respondem: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo do teu do que por culpa dos espíritos. Então a louça quebrou. Nós estávamos lavando a louça quebrou. Foi o espírito que quebrou a louça ou nós deixamos escorregar o prato porque estava escorregadio, com excesso de sabão? Então não podemos culpar aos espíritos por causa da nossa imprudência, da nossa falta de zelo e de cuidados com a matéria. Então assim também para os negócios. Um negócio mal calculado, mal empreendido, com pessoas sem a boa vontade e sem o concurso homogêneo objetivo em comum, pode não dar certo. Não porque os espíritos atrapalharam ou inspiraram mal, mas porque a equipe não era boa. Se eu perguntar, destes, os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado por pura malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Então, pode existir influência quando existe necessidade de retificação, de reparo, de perdão, de piedade, que eles vêm nos pedir, e reconciliação. Quando existe essa necessidade de reparação, porque estabelecemos um concurso de causa e encarnação anterior. Ou pode ser que o estado moral que apresentamos ainda sejam brechas, sejam recursos de conexão que eles possam ter acesso e nos prejudicar. Então, a influência não ocorre só porque existe um comprometimento do passado, mas também porque existe um ensejo e essa possibilidade de recepção. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continue a persegui-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então, essas relações íntimas de cobrança, restabelecimento, retificação da moral, do equilíbrio, essas supostas vinganças, perseguições, elas variam ao infinito com relação à possibilidade de perdoar e de recuperação da amizade quando nos permitimos a esta união e reconciliação. Se perguntar, pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Como é que nós vamos extinguir essas animosidades
vamos viver bem uns com os outros e restabelecer o concurso da união perante aqueles que prejudicamos no passado, ou em função das nossas predisposições morais que assim os permitem. O Espírito responde: sim, podeis, orando por eles, eles retribuindo o mal com o bem. Aqui está a aplicação direta do Evangelho: fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Kardec vem dar sua contribuição. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam, em outra existência, a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim cedo ou tarde o homem paga o mal que tenha feito ao outro. Então é certo que nós estaremos sempre em condições de reencontros e possibilidade de restabelecer e retificar situações que nós nos equivocamos, principalmente com relação às pessoas. A intimidade nos coloca frente à reparação com eles, em função da justiça divina, em existências vindouras, em função da nossa capacidade de sucesso, porque Deus não dá fardo pesado a quem não possa suportar. 532. Tem os espíritos o poder de afastar certas pessoas, os males, de favorecê-las com a prosperidade? Ou seja, Kardec está perguntando aqui, já que a gente não consegue orar, não consegue fazer o bem, se sente incapaz, alguém pode fazer isso por nós? O Espírito responde: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então, o auxílio dos bons espíritos, nossos mentores, nos proporcionam fortaleza moral. Eles nos estimulam a viver com coragem, a encarar os fatos, e nos dão ânimo para a resolução desses problemas, mas não podem fazer por nós o que é nosso dever. Então, existem condições específicas das nossas decisões mais íntimas para o restabelecimento da harmonia perante as leis em nossas vidas. E Kardec vem dar sua contribuição. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência, Deus vos-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Então aqui existe uma predisposição do pupilo, do encarnado, que está disposto a obedecer e a captar as influências positivas de seu mentor. Mas não assiste senão os que sabem assistir a si mesmo. Então, se nós não estabelecemos essa conexão, isso não acontece. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então aqui mais uma vez abre-se uma porta de entendimento para as palavras de Jesus, ensinada por Allan Kardec em função das explicações dos Espíritos. Então, mais uma vez aqui reforçamos: o Livro dos Espíritos, ou Espiritismo, é a chave de entendimento dos ensinamentos do Evangelho. Ele continua: sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, que só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Aqui é um convite para nós enxergarmos a vida pelo âmbito da visão de espírito com a propriedade da imortalidade. Isso faz com que tenhamos outras considerações acerca de um fato pontual. 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Muito interessante essa pergunta. Muitas religiões humanas hoje fazem essa asserção, fazem essa campanha. Chama que você pode ficar rico se você desejar, se você pedir a Deus. O Kardec está fazendo essa pergunta. Alguns espíritos podem realizar essa condição, esse pedido? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderável.
Então, os espíritos podem interferir e promover prosperidade, promover abundância de recursos, riquezas. Mas então vem a pergunta A. Qual é a natureza desse espírito? Porque que comprometimento passará a existir nosso que pedimos o que não está dentro do gênero de provas, ou que representa uma ambição, ou um capricho, ou uma ilusão da nossa parte, uma fantasia de ter coisas, julgando que assim seremos felizes? O Kardec faz a pergunta: são bons ou maus os espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal. Então, aqui está a resposta. A maioria dos espíritos que atendem a pedidos materiais não são espíritos superiores, não são bons espíritos. São espíritos que querem estabelecer concurso de conexão, gerando um processo de obsessão e vão facultar das nossas sensações, dos nossos sentidos, das nossas energias, aquilo que eles não têm mais, porque não tem mais o corpo físico. São espíritos inferiores. E que encontram um meio fácil de conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, está bem claro aqui pelos espíritos que essas artimanhas e esses desejos estabelecidos pelo encarnado, na maioria das vezes, vão atrair espíritos malfazejos que vão nos prejudicar e nos trazer grandes desgostos por ilusões da matéria. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? É aquela mesma pergunta que ele já tinha feito sobre a influência do negócio dar certo ou não. E ele responde: algumas vezes é esse o efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos constituís em vossos maus gêmeos. Então, aqui, mais uma vez, eles confirmaram que a nossa questão moral, que pode dar predisposição a influências, tirando-nos a harmonia e, portanto, a capacidade de execução normal do nosso serviço, ou do conjunto mal elaborado, que nós mesmos somos responsáveis, e não os espíritos para causar um mau negócio. 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então, aqui vai uma dica para nós estabelecermos essa concepção, essa convicção. Vamos sempre nos dirigir a Deus, nosso Pai Celestial. Depois a nosso Senhor Jesus Cristo. E em seguida ao nosso mentor. E assim estabelecemos uma conexão justa, em condição natural, da hierarquia da natureza de espírito, com o poder absoluto do Pai Celestial em nossas vidas, a Jesus, que é o Pai, ninguém vai senão por ele, e ao nosso mentor, que recebe as instruções de Jesus para nos levar até ele. E a sua pergunta A: o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. Então, a ingratidão é uma blindagem perante a graça divina. Quando nós somos gratos, fazemos descer a graça divina em nós. Quando amaldiçoamos, nós mesmos causamos esse mal para nós mesmos. Fazemos a vida de miséria moral estabelecer-se em nossas vidas. Subpergunta B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Aqui está parafraseando a condição de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então há muita responsabilidade perante o que pedimos, o que temos para administrar
e de que modo chegaremos ao objetivo desse concurso. Então, com essas respostas, ficou bem claro para todos nós que estamos diretamente conectados com o mundo espiritual e que, em função das nossas predisposições, nós teremos bons ou maus espíritos nos inspirando. De acordo com as nossas intenções, nós estaremos diante do sucesso ou do insucesso da conclusão do nosso gênero de provas pelo qual devemos passar. E que a ambição, a vingança e o impedimento, a predisposição ao perdão são misérias morais que nós mesmos causamos para nós mesmos. E não precisamos estabelecer concurso de forças sublimes e supremas sobrenaturais para as nossas profissões, para os nossos negócios, para as nossas condições materiais. Mas sim, muita prudência, muita escolha, muito cálculo, muito juízo, muita coerência para vivenciar a oportunidade de trabalho justo perante a oportunidade que nos encontramos em. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.